Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje, e de forma excepcional à segunda-feira, vamos trazer-vos aqui as incidências da última jornada, dentro e fora do relvado, dado que amanhã temos o Leixões Futebol Clube do Porto da Taça de Portugal. Foi de facto um fim de semana bastante atribulado naquilo que diz respeito a incidências no nosso futebol. O nosso futebol continua a ser fértil em algumas incidências e está na hora de facto, algumas delas terem o seu final. Está na hora das instituições em Portugal, das duas uma. Ou se comportam com dignamente, ou então têm que assumir as suas responsabilidades e não podem ficar num silêncio cúmplice. Este fim de semana foi o fim de semana gerido sob a égide do equilíbrio, sob a égide da tranquilidade e da continuidade. O equilíbrio para equilibrar uma tabela classificativa que ameaçava colocar o Futebol Clube do Porto distanciado dos seus mais diretos concorrentes, um fim de semana que apostou na continuidade. A continuidade das agressões a adeptos e a cidadãos quando os mesmos defrontam o Benfica. Este fim de semana ficou marcado por todas estas incidências e nós temos, efetivamente, que as detalhar. No estádio de Alvalade, o Futebol Clube do Porto empatou. O Futebol Clube do Porto empatou, mas apesar disso foi claramente a melhor equipa, foi a única equipa que quis ganhar, foi a única equipa que procurou ganhar. O nosso adversário demonstrou claramente que apenas queria não perder, apenas não queria ficar ainda mais para trás na tabela classificativa. É um facto que poderíamos ter tentado aqui e acolá ser um pouco mais incisivos, ser um pouco mais agressivos, mas pareceu também que em um ou outro jogador a frescura física já não seria melhor e, portanto, tornou-se mais complicado ferir o adversário, tornou-se mais complicado chegar ao golo. E também tornou-se mais complicado porque o jogo não se descomplicou no último minuto da primeira parte. No último minuto da primeira parte, Bruno Fernandes devia claramente ter visto o segundo cartão amarelo e Hugo Miguel não admoestou o jogador português. Não admoestou o jogador português, provavelmente porque percebeu que ali poderia estar o início do fim deste campeonato. É óbvio que, terminada a primeira volta, o Futebol Clube do Porto ficar com 7 pontos de vantagem sobre o Benfica, 8 sobre o Sporting de Braga e 11 sobre o Sporting, poderia de facto significar um desequilíbrio de tal ordem significativo que os nossos adversários nunca mais nos conseguissem alcançar. Hugo Miguel passa, portanto, a ser considerado o novo justiceiro do futebol português, volta neste caso a ser aquele que equilibra a tabela classificativa. Equilibra porque eles continuam a fazer tudo e de tudo. Porque eles continuam desavergonhados. Porque eles continuam a tentar mandar. Não sei se mandam ou não, mas que este fim de semana de facto foi vergonhoso, foi. Foi vergonhoso porque, tal como o comentador de arbitragem do Porto Canal, António Perdigão, disse, se calhar este Hugo Miguel é o máximo que consegue dar ao futebol. Se calhar o Hugo Miguel é tão simplesmente este árbitro, com falta de coragem, com falta de capacidade, com falta de personalidade. Agora a questão que se coloca é outra. Se Hugo Miguel é este tipo de árbitro, sem coragem, sem personalidade, por que razão foi nomeado para este jogo? É que há aqui uma coisa fundamental que nós não nos podemos esquecer. Quando um árbitro é nomeado, tem que obedecer a algum critério. O critério do Conselho de Arbitragem, nos jogos entre grandes esta época, foi sempre nomear árbitros internacionais proveta. Luís Godinho, no Benfica Sporting. E depois, no Benfica Futebol Clube do Porto, Fábio Veríssimo. Por que razão não se manteve o mesmo critério? E se não se manteve o mesmo critério, então por que não se recorreu àquele que neste momento é indiscutivelmente o melhor árbitro português, Artur Soares Dias, sendo que Jorge Sousa não pode apitar por estar lesionado? Qual é a razão para que isto tenha acontecido? E é importante que isto fique claro e fique esclarecido porque o critério não foi seguido. E há uma coisa que nós temos que perceber. Comparar este Conselho de Arbitragem ao Conselho de Arbitragem anterior é como de água para o vinho. Não há comparação possível. No entanto, não é pelo facto deste Conselho de Arbitragem ser muito mais equidistante de todos os clubes que nós não podemos questionar algumas das suas decisões. Há uma grande diferença entre atacar instituições, atacar pessoas, de querer compreender as suas decisões. E nós queremos compreender esta decisão, queremos compreender o porquê de Hugo Miguel ter sido nomeado para este jogo. É que Hugo Miguel, é bom não esquecer, tinha apitado o Boa Vista Futebol Clube do Porto há umas semanas atrás. E o que é que aconteceu nesse jogo? Outra pouca vergonha.
A mesma permissividade, a mesma falta de coragem, um jogo onde na primeira parte, quando não se jogou, uma série de expulsões que foram perdoadas aos jogadores do Boa Vista e uma expulsão ao engenheiro Luís Gonçalves por protestar uma escandalosa falta sobre Corona. Foi isto que Hugo Miguel fez há poucas semanas atrás. E eu pergunto, como é que Hugo Miguel, depois de ter estado neste Boa Vista Futebol Clube do Porto, com esta exibição ridícula, onde precisamente apresentou os mesmos predicados, falta de coragem, falta de personalidade, como é que ele logo a seguir é nomeado para o Sporting Futebol Clube do Porto? É estranho. E é estranho porque eu ainda não me esqueci da época 2016-2017, quando, à 29ª jornada, Hugo Miguel entregou o campeonato ao Sport Lisboa e Benfica. À jornada 29 da época 2016-2017, o Futebol Clube do Porto empatou em Braga, 1-1, e ficaram pelo menos 2 grandes penalidades por assinalar a favor do Futebol Clube do Porto e pelo menos uma expulsão que foi perdoada a carta a abrir jogador do Sporting de Braga. É este Hugo Miguel que depois é nomeado para este Sporting Futebol Clube do Porto. O mesmo Hugo Miguel que nas 3 últimas ocasiões em que apitou o Benfica, assinalou 3 grandes penalidades a favor desse mesmo clube. Em 2016-2017, vitória do Benfica em casa, frente ao Estoril, 2-1. Grande penalidade assinalada por Hugo Miguel. Em 2017-2018, à 4ª jornada, o Benfica empata 1-1 em Vila do Conde, com uma grande penalidade assinalada por Hugo Miguel, escandalosa. Em 2017-2018, em casa frente ao Sporting, 1-1, com nova grande penalidade assinalada por Hugo Miguel. As 3 últimas ocasiões em que o Benfica foi apitado por Hugo Miguel, teve a benesse de ter 3 grandes penalidades. É este Hugo Miguel que foi nomeado para o Sporting Futebol Clube do Porto, é esta nomeação que nós não conseguimos compreender, da mesma forma que não conseguimos compreender aquilo que se passou nos Açores. E ainda só estamos dentro do relevado. Já vamos lá para fora. Dentro do relevado, o que é que aconteceu? Nomeou-se João Capela para o Santa Clara Benfica. Ora, vamos lá todos pensar o que é que aconteceria num jogo do Benfica em que João Capela fosse o árbitro. Acham que havia probabilidade do Benfica ganhar? Acham. E acham porquê? Acham porque todos nós conhecemos o histórico de João Capela. E a questão que se coloca aqui é que os árbitros são homens. E os árbitros têm um histórico. E os árbitros já se sentem condicionados em algumas matérias. E João Capela não tem condições para apitar jogos do Benfica. Isto tem que se perceber de forma clara. E menos condições tem quando aquilo que se passou, ou pronto, quando aquilo que já sabia que se ia passar, era um jogo diferente. Este Santa Clara, que me apetece dizer que é o Desportivo das Aves da época anterior, não teve inequivocamente os mesmos níveis de intensidade que apresentou frente ao Futebol Clube do Porto. Foi pelo mau tempo, foi pelo mau estado da relva, foi por dificuldades físicas, foi por dificuldades em treinar? Não sei. Não faço avaliações valorativas sobre aquilo que não sei. Agora, há uma coisa que eu sei que todos vimos. Os níveis de intensidade do Santa Clara não foram os níveis de intensidade apresentados em relação ao jogo com o Futebol Clube do Porto. Isto é claro. E depois acontecem casualidades. Acontece que o Benfica chega ao golo num escorregão de Fábio Cardoso. Acontece que o outro central, César, fez um encostozinho a Seferovic. E o que é que estes 2 homens têm em comum? Um passado ligado ao Benfica. Eu vou voltar a repetir. Os jogadores são pais de família. Os jogadores não podem levianamente ser colocados em causa. Agora, quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. E aquilo que se passou em São Miguel foi estranho. Foi esquisito. E quem quiser ter uma opinião diferente pode tê-la. Esta é a minha. E repito, não vou pôr em causa a seriedade ou a idoneidade de ninguém. Mas que a intensidade foi diferente. Lá essa foi. Mas não satisfeitos, e entrando agora no plano extracampo, não satisfeitos, o Benfica, obviamente, tinha que deixar a sua marca na Ilha de São Miguel. O Benfica, através das claques que nunca soube que teve, o Benfica, através dos seus adeptos organizados, voltou a deixar a marca por um sítio por onde passou. Convém não esquecer que começa a ser um clássico. Sempre que o Benfica defronta algum adversário, quer deixar marca nesse adversário, quer deixar marca nessa localidade. Recordo que ainda este ano, quando se deslocou à Madeira, os distúrbios foram diversos. Alguém foi detido, alguém foi identificado,
Será que saíram na altura de Funchal a nado? Será que saíram na altura de Funchal de barco? Não se sabe. Há uma coisa que eu sei. Há 4 adeptos do Boa Vista, o Boa Vista que curiosamente se mantém calado sobre este assunto, que ainda estão presos preventivamente nos Açores por terem causado distúrbios na ilha. O curioso é que quando os adeptos causam distúrbios, são adeptos do Benfica, parece que nada acontece. E digo parece, porque durante o dia de hoje parece que as autoridades já estão a fazer qualquer coisa. Mas é importante que, dado que a comunicação social está calminha, dado que a própria PSP emite um comunicado quase 48 horas depois, é importante que se diga aquilo que aconteceu. E o que aconteceu foi uma coisa extremamente simples. Perturbação da ordem pública, distúrbios, e não deixam ninguém ficar indiferentes a estes comportamentos que são tudo menos comportamentos que se enquadrem numa sociedade correta, num Estado de Direito. Quem tem estes comportamentos tem que sofrer sanções e os adeptos do Benfica continuam a não ter sanções, ao contrário dos adeptos de outros clubes. Parece que em Portugal há uma lei para os outros e uma lei para o Benfica. Parece que existem regras para os adeptos do Benfica e regras para os outros adeptos. A noite dos distúrbios não foi a noite de sábado, conforme se quis fazer passar. Não. Foi a madrugada de sexta para sábado, ou seja, a madrugada imediatamente seguinte ao jogo. E é curioso que só no final do dia, domingo, é que aparece o comunicado da PSP. A noite começou cedo. Os distúrbios começaram cedo. No restaurante Mar e Serra, um grupo alargado de elementos da claque do Benfica criaram perturbação aos restantes clientes. Causaram distúrbios e começaram logo aí a prever-se os danos que poderiam surgir no resto da noite. A pergunta é, depois daquilo que se passou ao jantar no restaurante Mar e Serra, por que razão, desde logo, a polícia não tomou outras providências? Pelos vistos, não quis. Abandonado o restaurante Mar e Serra, um grupo de sensivelmente 30 a 35 elementos da claque do Benfica seguiu para a discoteca Karma Privé. Nessa discoteca, logo à entrada, causaram alguma perturbação pelo facto de não terem entrado imediatamente, apesar da casa estar completa. Como a casa estava completa, tiveram que aguardar. E logo aí eles ficaram algo nervosos e logo aí os seguranças previram aquilo que pudesse vir a acontecer. Não auguravam algo tão grave, mas logo aí ficaram com os elementos do Benfica, com os elementos dos No Name Boys, sobre análise. Lá dentro, com uma casa cheia de clientes, os cânticos de provocação às outras pessoas e os cânticos pelo SLB foram recorrentes. E nem toda a gente é do SLB. Eu sei que eles se consideram maiores de Portugal, mas nem sempre isso acontece. E inclusivamente elementos benfiquistas, clientes benfiquistas, sentiram-se perturbados com aquilo que estava a acontecer. Os seguranças, por diversas vezes, alertaram essas pessoas que não podiam continuar com aquele género de cânticos, porque estavam naturalmente a perturbar os outros clientes. Quando esses elementos perceberam que algo poderia acontecer, começaram a guardar copos de acrílico e de vidro nas suas roupas para, provavelmente, atacarem na rua. Quando os seguranças se apercebem disso, naturalmente começam a tomar medidas. Alguns são encaminhados até à porta e aí começa o festival. Os elementos, os primeiros, procuram sair sem pagar. Mais uma vez, criam perturbação nos restantes clientes e daí até as agressões começarem no exterior da discoteca foi um instante. O grupo ficou mais ou menos dividido, uns dentro, outros fora, e a perturbação foi completa. Começou o verdadeiro caos com trocas de agressões. Agora, a partir daí questiona-se, como é que de repente o grupo quase que duplicou? De repente passaram a estar cerca de 60 elementos, aparentemente espalhados pela ilha, e que eu pergunto como é que a polícia não tinha tudo isto monitorizado. Depois pergunto outra situação. Há elementos, ou existiram elementos dos No Name Boys, que tiveram que ter tratamento hospitalar. Se existem estes elementos dos No Name Boys
que tiveram que ter tratamento hospitalar, significa que a sua entrada nos serviços hospitalares ficou registada. Porquê é que esses elementos não foram devidamente identificados e chamados à justiça? Porquê é que a polícia, só no domingo, é que foi ver as imagens para identificar as pessoas, ou para tentar identificar as pessoas, quando muitas delas já saíram da ilha? A pergunta é, porquê é que a polícia não monitorizou toda esta gente e porquê é que a polícia, mal aconteceram estas agressões, não criou uma verdadeira caça ao homem para que isto termine de uma vez por todas? Porque razão não o fez e escudou-se num comunicado quase 48 horas depois. É uma vergonha. É uma vergonha, como é uma vergonha que os jornalistas continuem sem fazer um trabalho jornalístico sério, de falar com as pessoas, de querer saber junto das pessoas o que é que realmente aconteceu. Até porque, depois do confronto com a polícia à porta da discoteca, vários elementos dos No Name Boys agrediram de forma indiscriminada pessoas que passavam na rua. Agrediram e roubavam, por exemplo, os telemóveis. Portanto, questiona-se mais uma vez o que é que fez a polícia que não conseguiu identificar uma única pessoa. Como é que de um grupo de 60 pessoas que depois prosseguiram as agressões na rua a transeuntes, como é que nenhum deles foi identificado? Como é que em 60 nenhum foi detido por parte da polícia? É uma vergonha e este país tem que se envergonhar. A justiça não pode ter cores. A justiça não pode ser uma para os adeptos do Futebol Clube do Porto e para os outros adeptos e ser uma justiça diferente para os adeptos do Benfica. Isto tem que acabar de uma vez por todas. As pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. O seu secretário de Estado do Desporto e da Juventude continua calado como um rato. O seu secretário de Estado do Desporto e da Juventude continua a não existir e devia ter vergonha por aquilo que se continua a passar no futebol português. Não vale de nada criar novas autoridades que combatam a violência quando acontece zero. Bola! Esses senhores não querem saber. Há uma justiça para o Benfica e há uma justiça para os outros clubes. É uma pouca vergonha. E sobre este tema, garanto-vos uma coisa. Ou o trabalho jornalístico é bem feito, ou garanto-vos que no próximo episódio do Batalha vamos trazer mais detalhes. Não vamos deixar cair este assunto. Porque também não vamos deixar cair o assunto das revistas aos adeptos do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz. Os adeptos do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, que foram vergonhosamente revistados por aquela gente, têm este assunto esquecido. As queixas não têm tido sequência. E este futebol não pode continuar a ter dois pesos e duas medidas. Não pode continuar a ter um peso para o Benfica e um peso para os outros. Chega, basta. Os adeptos do futebol estão cansados disto. E para finalizar, só vos quero dizer outra coisa, de qual os adeptos do futebol também estão cansados, e aqui até os do Benfica estão cansados. Aqui até os adeptos do Benfica estão cansados de serem tratados por parolos pelos seus próprios dirigentes. Na News Benfica, de hoje, segunda-feira, decidiram fazer uma espécie de balanço sobre a primeira volta. Numa tentativa clara de intoxicação, de pressão e de coação a todos os agentes desportivos, em particular em relação à arbitragem. Escreveram eles: no confronto direto entre os principais candidatos ao título, não se tem afirmado a superioridade de quem surge destacado na liderança. Bem pelo contrário, trata-se, pois, de uma liderança muito alicerçada em erros sucessivos, em momentos decisivos dos jogos, ao que não será alheio, todo o clima de pressão, ameaças e coação dirigidas a diferentes agentes desportivos. Estes senhores não têm vergonha na cara, estes senhores são os desavergonhados. Eu gostava de vos recordar que na época passada, na primeira volta, o Futebol Clube do Porto teve 11 grandes penalidades não assinaladas, o Benfica nada disso. Gostava de vos recordar que esta tentativa de condicionamento, esta tentativa de coação à arbitragem já é velha no Benfica. Para isso, basta recordar afirmações como: a classificação está aldrabada pelos árbitros, o título do Futebol Clube do Porto é um tributo aos árbitros, não temos de mudar de treinador, temos é que mudar de árbitros. São afirmações históricas de elementos do Benfica. O Benfica, sempre que não ganha, atira areia para os olhos dos outros, a fazer de conta que a culpa é dos árbitros, escondendo as suas próprias deficiências. O Benfica é tão incoerente que até se esquece de uma coisa simples. Então, se a culpa é dos árbitros, por que razão o Sr. Presidente do Benfica deu uma conferência de imprensa a dizer que o Benfica jogava lento? Rui Vitória depois diz que, afinal de contas, não teve o apoio que pretendia
e Luís Filipe Vieira diz que teve uma luz para não despedir Vitória. Então em que é que ficamos? Então é dos hábitos ou é do lento, da falta de apoio e da luz? A luz continua a pairar na cabeça de todos nós. E eles pensam que nós estamos às escuras. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde não nos vamos cansar de combater os nossos adversários. Não nos vamos cansar de combater aqueles que nos querem fazer mal. E repito, se os jornalistas não fizerem o seu trabalho, nós vamos estar aqui para continuar a denunciar estas coisas. E há uma coisa que eu vos garanto. Nós sabemos onde ir procurar as pessoas. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.